Fluminense já conhece os seus adversários na Copa Sul-Americana. A gente vai junto aqui com a equipe do Fluminense para tentar esse título em mais um ano. Mas olha, vai ter que se sacrificar um pouquinho. As viagens serão os maiores problemas do Fluminense nessa primeira fase. O nível das equipes, esse a gente já sabe que nem tanto. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nesse giro de notícias. Roda a vinheta! Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos embora para a gente poder falar um pouquinho sobre o Fluminense. O sorteio foi realizado na sede da Conmebol, em Luque, né, no Paraguai, na última segunda-feira, no famoso ontem, e colocará o Fluminense, colocou o Fluminense no seguinte grupo. O Fluminense ficará no grupo F, ao lado de União Espanhola do Chile, de Santiago, Once Caldas da Colômbia, de Manizales, lá na Colômbia, e o Gualberto Villarroel, o famoso GV San José de Oruro, na Bolívia. Aí na tela estão todos os outros grupos brasileiros em praticamente todos os grupos, né? O único grupo que não tem brasileiro é o grupo A, mas você tem o Vitória no grupo B, tem o Corinthians no grupo C, ambos no pote 4, vão ter ali esse cenário um pouquinho mais complicado, o Grêmio no grupo D, o Cruzeiro no grupo E, o Vasco no grupo G e o Atlético Mineiro no grupo H. Tem dois rivais aí, né? Duas rivalidades aí na Sul-Americana, o Fluminense e o Vasco, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Bem, a sequência de jogos do Fluminense será a seguinte, deixa eu tirar a minha tela aqui, para vocês conseguirem ver com um pouquinho mais de tranquilidade aí a imagem. A sequência de jogos do Fluminense terá no seu grupo essa sequência aí, ó. O Fluminense estreia fora de casa contra o Once Caldas lá no estádio Palo Grande, em Manizales. Depois eu vou mostrar uma característica que tem esse estádio. São cerca de 2.200 metros acima do nível do mar, ou seja, terá altitude no jogo, mas não é aquela altitude. São, por exemplo, mais de 500 metros abaixo de Quito, mais de 300 metros abaixo de Bogotá. Então a gente não está falando de uma altitude absurda, a gente está falando de uma altitude que vai influenciar um pouquinho, mas nada de tão absurdo. Brasília, por exemplo, tem 1.200 metros, então a estreia é lá, e essa data que você está vendo aí do lado, do dia 2 de abril, é só uma data base. A data definida ainda, se será no dia 1º, no dia 2 ou no dia 3 de abril, a Conmebol só divulgará ao longo dessa terça ou quarta-feira. Então, Once Caldas e Fluminense. Tem também, segunda rodada, na semana seguinte, jogo no Maracanã contra o San José da Bolívia. Na terceira rodada, o Fluminense vai na data do dia 23 de abril, 22 ou 24, para a Santiago, enfrentar a União Espanhola no estádio Santa Laura, que fica na capital chilena. Joga de novo fora de casa em Oruro, e aí eu vou deixar destacado a cidade, mas vou falar já já, porque pode ser que o San José não atue na sua cidade natal. Oruro, que tem mais de 3.700 metros acima do nível do mar, é mais alta ainda do que La Paz, mas, enfim, a princípio o time é de Oruro. O Fluminense vai sair para jogar e fecha com 2 jogos em casa no Maracanã, contra a União Espanhola e contra o Once Caldas. Falando sobre os times que a gente vai enfrentar, primeiramente, a gente tem aqui, obviamente, eu não vou aqui pagar de conhecedorzão dos times, né, diretamente, mas a gente tem cada adversário. A gente vai começar enfrentando o Once Caldas, e aí eu vou até abrir aqui no Flashcore, né, que já patrocinou a gente aqui também, enfim, sempre tem um conteúdo legal para poder saber tabelas, né, de outros campeonatos. E ó, o Once Caldas ainda, né, está jogando ali o campeonato colombiano, a primeira A, eles lá têm apertura e clausura, né? Com mais ou menos 9, 8 rodadas, né? O campeonato de 20 equipes tem o Once Caldas em 11º com 4 vitórias e 5 derrotas. É um time que tem 9 gols feitos, 14 gols sofridos. Nos seus resultados ali, né? Deixa eu voltar aqui pro Once Caldas. Nos seus resultados até agora,
Eles perderam para o Santa Fé dentro de casa, perderam para o Tolima. Na Copa Sul-Americana, lembrando, todos esses times que a gente vai enfrentar já fizeram uma fase anterior, né, em que tiveram um jogo único. No caso do Once Caldas, eles venceram o Milionários por 1-0, que é de Bogotá, né, mas venceram jogando em casa. Enfim, perderam para o Aliança Petroleira, tiveram, ou seja, pelo visto tiveram um início bom e vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Colombiano. Como eu falei, eles jogam no estádio Palo Grande, e aí a quinta série agora vai à loucura, né? Porque eu acabei de vir do estádio Mangueirão e vou para Manizales no estádio Palo Grande, né? Mas o estádio Palo Grande, que fica em Manizales, né, na Colômbia, como eu falei, é distante da capital Bogotá, é esse estádio aqui, um estádio com capacidade para cerca de 30 mil pessoas, já recebeu o jogo da seleção brasileira, é um estádio normal, diria eu, não é um estádio com uma característica muito absurda. Tem um vídeo aqui tirado do canal Mochileiro da Bola, vou botar aí para rodar para vocês, que é de um jogo entre a equipe, deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui, é de um jogo entre a equipe do Once Caldas, a equipe local, que já foi campeão da Libertadores em 2004, contra a equipe do Atlético Nacional. Esse daí é a torcida do Once Caldas. Você vê que o estádio é bem grande, não é aqueles estádios tradicionais com uma pressão super absurda, apesar da torcida colombiana ser tradicionalmente muito participativa, porque tem estádio naquele estilo estádio olímpico, né? Tem uma distância, olha aí, ó, bem grande, com pista de atletismo até chegar no campo de jogo. Lá do outro lado é onde fica a torcida adversária, atrás do gol. O jogo contra o Atlético Nacional de Medellín, o maior time da Colômbia, eles abriram ali uma parte um pouco maior. Então a gente está falando de um estádio, de um time que tem já uma história, como eu falei, já foi campeão. Não é hoje o principal time da Colômbia. A Sul-Americana não coloca os seus principais times, né, dos países na competição, coloca apenas equipes, né, de meio de tabela, no geral ali, equipes subsequentes. A gente, inclusive, acabou se tornando isso também. Então, esse é o Once Caldas, o time que a gente vai enfrentar. Não vou fazer aqui uma análise de campo e etc, vou deixar isso para mais perto do jogo, mas é a nossa estreia nesse estádio aí. Como eu falei, lá em Manizales tem altitude, são cerca de 2.150 metros acima do nível do mar, cerca de 2.200. Faz uma diferença? Faz. É uma diferença a nível de balão de oxigênio, chute de fora da área, vamos ter que poupar jogadores, não sei o que. Não, não é nesse nível. A verdade é que é uma altitude bem suportável. Já estive em Quito. Quito você sente pouco ali a questão do ar, mas a bola faz muita diferença. Em Manizales, a diferença acaba sendo muito pequena. Já o outro adversário que a gente vai ter é o União Espanhola, que eu considero como pelo menos, assim, a gente é muito favorito nessa chave, tá? Mas se tiver um time para poder atrapalhar a nossa vida, é o Once Caldas. E o outro, União Espanhola. É um time que vem muito mal. Você pega assim, os últimos resultados, eles jogam em Santiago, vou falar já da questão do estádio. Eles jogam em Santiago, o que é uma capital, já facilita. Para quem quiser ir, por sinal, a Magic Milhas está com promoções aí também para Santiago. O jogo vai acontecer na data do dia 23 de abril, né, ou dia 22, ou dia 24, mas enfim, emenda um feriadaço que começa na sexta-feira santa, na segunda é feriado Tiradentes, e na quarta, no dia 23, é feriado aqui no Rio de Janeiro, pelo menos no estado do Rio. Então você consegue aí fazer uma viagem para o Chile. Eu mesmo estou me planejando para poder viajar já bem antes, passear lá. Eu não fui no Chile no ano passado no jogo contra o Colo-Colo, então tem a sua oportunidade. Vou deixar os contatos da Magic Milhas aqui embaixo para você ir lá e perguntar a eles o valor. Eles parcelam a viagem. É a tua oportunidade de não só ver o Fluminense fora do país, mas também, claro, fazer uma viagem para um lugar especial que é o Chile. Eu tenho muita vontade de conhecer e vou conhecer nesse jogo. Agora, a situação do União Espanhola ainda é a grande possibilidade de você ver uma vitória, né? Tem esse detalhe ainda. O União Espanhola, no ano passado, não foi tão bem, por isso está na Sul-Americana. E vem no início de ano, assim, absurdamente ruim. Eles fizeram ali um amistoso contra o La Serena do Chile e perderam. Estrearam na Copa do Chile, perderam para o Palestino e perderam para o Audax Italiano. Aí foram começar o campeonato chileno, tomaram 4-0 do La Calera, 3-0 em casa do Palestino e perderam de novo para o La Serena. Na Sul-Americana, eles enfrentaram o Everton de Vinha Del Mar na primeira fase
e ganharam nos pênaltis de 3-2. O jogo empatou 2-2 e eles venceram nos pênaltis. Acabaram passando de fase, por isso estão na fase de grupos. E na última rodada agora, nesse último dia 16, aconteceu o Deportes Iquique, que também está na Sula, caiu no grupo do Cruzeiro, se eu não estou enganado, e União Espanhola. E União Espanhola enfiou 4-0 no Deportes Iquique. Ou melhor, enfiava 4-0 no Deportes Iquique, até que aos 70 e poucos minutos, simplesmente a torcida do Deportes Iquique, tomando 4-0 em casa, invadiu o campo para poder cobrar os jogadores. O jogo foi suspenso, então a partida ainda não foi finalizada. Por isso, quem abrir, por exemplo, aqui, quem abrir a classificação do campeonato chileno vai ver o União Espanhola em último e o Deportes Iquique em penúltimo. Por quê? Porque o resultado desse jogo ainda não foi contabilizado. Um fato é que o União Espanhola até agora vinha fazendo um campeonato absurdamente pífio dentro do campeonato chileno, que já não tem tido muito destaque no cenário internacional. O campeonato colombiano e o campeonato chileno têm sido dois campeonatos extremamente decepcionantes em competições como Libertadores e Sul-Americana no cenário geral. Nem Colo-Colo, nem Atlético Nacional da Colômbia, nem Santa Fé, Universidade Católica, Universidade de Chile, tem feito qualquer graça num cenário internacional. E a União Espanhola está na lanterna do campeonato chileno. Como eu falei, ganhou o Deportes Iquique, né? O jogo está com 72 minutos, está suspenso por causa disso. Então, obviamente, não vai ter ali em 18 minutos uma reviravolta para eles perderem esse jogo. Mas ainda assim, ele seria só a primeira vitória da União Espanhola dentro do campeonato chileno. No caso do estádio da União Espanhola, bem, sobre estádio, o União Espanhola manda seus jogos no estádio Santa Laura, que fica lá em Santiago mesmo. Esse estádio aqui, que pertence à União Espanhola. Só que a questão é a seguinte, aqui a gente começa com o primeiro problema sobre estádio. O gramado do estádio da União Espanhola tá dessa maneira aqui, ó. Tem até um vídeo aqui do Facebook de uma emissora chilena que mostra como tá estava, né, agora nas últimas semanas, na semana passada, o gramado do estádio Santa Laura, gramado completamente queimado, completamente feio, enfim. E isso fez, por exemplo, com que a equipe do União Espanhola não pudesse jogar aquele jogo contra o Everton de Viña del Mar no seu estádio. Então, um estádio que tem uma capacidade relativamente grande, deixa eu lembrar que acho que são 20 e poucas mil pessoas, se eu não estou enganado, que é a capacidade lá, 19.900 pessoas, isso é quase 20 mil pessoas, e aí por isso o estádio não está funcionando neste momento. O estádio onde eles jogaram contra a equipe do Everton de Viña del Mar foi o estádio de La Florida, ou La Flórida, não sei como é que se fala. É esse estádiozinho aqui, só que ele só cabe 7.500 pessoas. Fica um caixotinho, né, o estádio, né? Só cabe 7.500 pessoas. Para a fase de grupos precisa ter pelo menos 10 mil lugares. Eles não poderiam levar esse jogo para aí. A questão é a seguinte: o estádio de Viña del Mar, o estádio de Santa Laura deve reabrir, segundo a matéria aqui do pessoal do Punto Cruzado, né, que é acho que é isso, né, pelo menos, uma publicação chilena, tô lendo aqui no OneFootball. Eles dizem que o estádio deve reabrir no cerca de dia 27 de abril. Sendo no dia 27 de abril, como o jogo entre Fluminense e a equipe do Everton, a equipe do União Espanhola, vai ser só no dia 23 de abril, né, o provável ali pelo menos, talvez acabe dando tempo desse jogo ser lá no estádio do União Espanhola. Vai depender muito da Conmebol. O cenário do gramado é muito ruim, o estádio não é o estádio chapado de pressão, não é daqueles estádios que seriam também novamente problemáticos, né? Você tem ali uma questão de uma torcida que não é minúscula, mas a gente está falando do União Espanhola de Santiago, não está falando do Colo-Colo, não está falando da Laú, que são times um pouco maiores. Você vê que o estádio tem todo o contexto, né? Mas não é aquele time que vai lotar muito bem. Talvez o gramado seja um adversário nosso. Se você estiver gostando desse vídeo, você deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos falar do último adversário do Fluminense.
esse mais complicado por uma questão mais específica. Estamos falando do Gualberto Villarroel San José. Explicando, esse é e não é o San José que era de Oruro. Aquele lá está na terceira divisão, enfim, e aí esse Gualberto Villarroel, que é um ex-presidente da Bolívia, acabou se tornando o San José oficial lá de Oruro. O clube boliviano não jogou ainda nessa temporada, o campeonato boliviano ainda não começou, eles só tiveram um jogo contra o Aurora em Cochabamba, ganharam do Aurora por 1-0 e passaram de fase. O campeonato boliviano acabou no final de dezembro, eles só tiveram 2 amistosos, onde tomaram 7-1 do Bolívar, e aí nesse torneio amistoso de verão acabaram eliminados por 9-2 no resultado agregado. O San José tem, eu não gosto de usar a métrica do transfer market, tá? Eu acho que aquilo dali é muito chute e tal, mas só para ter uma noção, a fins de comparação, de todos os times da Sul-Americana, eles têm o terceiro elenco menos valioso. Ou seja, praticamente o terceiro elenco menos conhecido. No Campeonato Boliviano ainda não rolou a bola, mas no ano passado eles ficaram em terceiro, empatados com o Aurora, por isso conquistaram essa vaga para a Copa Sul-Americana. Fizeram até uma boa campanha, mas é o Campeonato Boliviano, um campeonato de um nível bem mais fraco do que o geral. Qual que é a principal alternativa do San José? A altitude. A equipe do San José joga no estádio José Bermúdez, lá em Oruro. Como eu falei, a altitude é a grande aliada. A cidade de Oruro fica em torno de 3.800 metros acima do nível do mar. E, obviamente, isso já é um efeito numa altura que o Fluminense só jogou uma vez quando enfrentou o Nacional de Potosí, e aí Potosí já chega a 4.000 metros acima do nível do mar. O estádio José Bermúdez tem uma questão. Como o Oruro ficou um tempo sem ter time profissional, o estádio não está habilitado hoje para receber jogos da Conmebol. O estádio de cerca de 20.000 pessoas, que é esse que estão vendo aí na foto, também não é das maiores pressões. Enfim, o fato é o seguinte, gente, sobre o San José, nível técnico não é o caso, é a questão da altitude mesmo, que é a altitude num nível que você não consegue jogar bola direito. As notícias da imprensa, e falei com alguns colegas jornalistas lá também da Bolívia, dizem que o estádio vai depender da Conmebol autorizar duas coisas. Uma série de reformas que têm que ser feitas e que estão sendo feitas no momento. Essa daqui é, inclusive, uma das fotos, né, tiradas ali da construção do banco de reservas, que está sendo feita também para receber a Copa Sul-Americana na cidade. O governo boliviano está tentando entrar no assunto, também para poder ter ali a competição no local. Esse aqui é o presidente, né, o Paulo Foster, é o presidente que estava falando bastante sobre jogar em Oruro e etc. Vem uma Águia de Marabá parte 2. A verdade é essa. Esse daqui é o estádio, tá? O estádio José Bermúdez, recebendo um jogo contra o The Strongest. Ali tá a torcida adversária, né? A torcida do The Strongest, e aí a torcida toda do San José. O estádio não tem iluminação adequada ainda. Precisaria de uma reforma que vai custar em torno de 12 milhões de bolivianos, um pouco menos ali desse valor em reais, né? Na conversão. E provavelmente, como esse jogo é só lá no dia 7 de maio, talvez tenha condições desse jogo ser lá, mas é bem provável que não. A alternativa que eles trabalham são basicamente 3. Ir para Cochabamba, que também tem altitude, cerca de pouco menos de 3.000 metros de altitude, ou levar esse jogo para La Paz, no estádio Hernando Siles, onde a gente jogou contra o The Strongest e que tem cerca de 3.500 metros acima do nível do mar de altitude. A gente já jogou contra o The Strongest por lá, um estádio muito grande. Faz bastante frio, muita altitude, mas, assim como o Oruro, né, também tem uma altitude bem alta que complicaria um pouco a vida do Fluminense. Ou então, ainda mais, levar para o estádio em El Alto com cerca de 4.000 metros acima do nível do mar. É bem possível que esse jogo não seja em Oruro, ainda não está definido, mas é bem possível que não. A reforma é muito longa, o governo colombiano teria que colocar uma grana e reformar muito rápido.
mas a gente vai aguardar porque essa é a 4ª rodada do Fluminense. Uma certeza dá pra ter. Os caras vão levar pra uma altitude porque é a única arma que eles têm. Só para poder fechar, informações básicas sobre transmissão, tá? Aqui pro Brasil. A gente tá jogando a Libertadores há um certo tempo, não pegou esse novo contrato da Sula. A última vez que a gente jogou Sul-Americana era só no DAZN, hein? A situação da transmissão é a seguinte. O SBT tem direito a transmitir um jogo por rodada. São 6 rodadas. O SBT tem direito a transmitir um jogo por rodada do campeonato da Sul-Americana. Esse um jogo por rodada do SBT não pode ficar repetindo toda vez o mesmo time. O Corinthians, por exemplo, tá na Sula, né? Não pode ficar pegando só Corinthians, não. Eles têm que pegar no máximo 3 vezes o mesmo time para poder transmitir. E o SBT levanta a mão e fala, eu quero este jogo. Esse jogo automaticamente vai para terça-feira à noite. Então, eles provavelmente, como o foco do SBT, tá aí os grupos de novo, é São Paulo, provavelmente eles vão fazer como fizeram no ano passado, pegando o Corinthians em 3 rodadas, primeira, terceira e quinta rodada, de repente, enfim. Vão pegar 3 rodadas do Corinthians e revezar em 3 times nas outras. No ano passado eles transmitiram Atlético Paranaense, Cruzeiro e mais alguém, agora eu não lembro. Provavelmente nesse ano vão acabar pegando o Vasco, e aí tem Cruzeiro, tem Atlético Mineiro, tem Grêmio, tem Fluminense. Vão pegar provavelmente talvez um do mercado de Minas Gerais e o Grêmio. É bem capaz do Fluminense nem passar no SBT. Vamos aguardar para ver como é que vai ser. Dos outros, aí, meu amigo, infelizmente você não se livrou da Paramount Plus e nem do ESPN, não. Vai ter que desembolsar uma graninha ali para poder fazer assistir de uma maneira correta. Mesma coisa do que era a Libertadores. ESPN e Paramount tem escolha, a primeira escolha da ESPN, depois da Paramount, e assim vai a terceira da ESPN, a 4ª da Paramount, a 5ª da ESPN, a 6ª da Paramount. Vai na sequência. Ou seja, basicamente a gente vai passar em ESPN e em Paramount Plus, no caso da ESPN no Disney Plus também, né? Ainda a Sul-Americana, pelo menos a primeira fase praticamente inteira, no máximo, um jogo, já que a prioridade do SBT, obviamente, vai ser o Corinthians. E eu entendo que, se eles quiserem variar um pouco como variaram no ano passado, aqui no Rio de Janeiro é bem capaz deles escolherem um Vasco e Lanús, por exemplo, e até pelo tamanho também da torcida do Vasco, a torcida do Fluminense tem uma audiência muito boa, mas o SBT muito provavelmente vai de Vasco, talvez vá de Fluminense também, e aí, enfim, Cruzeiro ou Galo, pegue algum terceiro jogo. Mas se for, é um jogo só nosso no SBT, vai ter que fazer a assinatura de um serviço aí mesmo. Beleza? Espero ter passado por toda a informação que você necessitava já sobre esses jogos. A galera das viagens, vem com a gente para Santiago, tá? Eu vou para Manizales, pro jogo contra o Once Caldas. Muito provavelmente estarei em Santiago também. No Jornada esse ano, a gente, em parceria com a Magic Milhas, vai mandar um para cada jogo da Sul-Americana, não é Libertadores, né, pra viajar sempre os 3, né, vai um pra cada jogo da Sul-Americana, eu vou pra Manizales, aí eu não sei quem vai pra Santiago, quem vai pra Bolívia, né, mas eu tô pretendendo ir nos 3, mesmo sem ser ele diretamente, tô pretendendo ir nos 3 e tá nos 3 jogos, então vem com a gente pra Santiago, é a principal viagem, é num feriadão, dá pra você viajar, parcelado, aproveita pra sair do Brasil pela primeira vez, se for a tua primeira experiência, né, saindo do Brasil, se você tá com medo, a Magic Milhas resolve tudo, faz check-in, te dá ali dica, ajuda. Precisa de passaporte? Não precisa, já te aviso aqui logo, né, pra nenhum desses destinos precisa. Fala lá com a Magic Milhas que eles agilizam tudo pra vocês. Beleza? Tamo junto, eu espero que seja só o primeiro vídeo aqui sobre Sul-Americana, que eu vá falando no segundo semestre, e que a gente seja campeão, cara. A final será disputada no dia 22 de novembro, lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Não tem altitude, tá? Em Santa Cruz de la Sierra, no estádio Ramon... Agora eu esqueci. Ramon Atache, se eu não me engano, que é o estádio em Santa Cruz de la Sierra, onde vai ser a final. Eu espero estar lá no dia 22 de novembro, comemorando um título inédito do Fluminense. Beleza? Tamo junto, grupos sorteados, dei todas as informações aqui, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, até a próxima, valeu!